Olá, pessoal! Sejam bem-vindos novamente ao curso Reinventando o Brasil Enem 2023. Eu sou a professora doutora Amanda Costa e agora nós vamos dar início à aula 6. Nessa aula 6, a gente vai estudar 3 conteúdos: reações inorgânicas, estequiometria e reações nucleares. Bom, para a gente entender o que são as reações químicas, a gente tem que ver o seguinte, que o simples ato de comer, presente no nosso cotidiano, é o início de uma série de reações que ocorrem em nossos organismos e que nos mantém vivos. Ou seja, coisas simples do nosso dia a dia já envolve essas reações. Mas o que de fato é uma reação química? Bom, conceitualmente, uma reação química ou uma transformação química, ele é um acontecimento em que uma ou mais substâncias se transformam em uma ou mais novas substâncias. E para poder representar o que acontece numa reação química, a gente tem uma chamada equação química, que é a representação gráfica de uma reação química. E para que a gente possa entender como que essa representação, como acontecem essas equações químicas, a gente tem aqui alguns símbolos básicos que são presentes na maioria dessas reações. Você tem a forma gasosa, de vapor, líquido, sólido e até mesmo cristal, tá? Isso serve para a gente poder entender quando a gente observar uma equação química. E você tem também a questão de uma reação quando ela é reversível, utilizada esse sinalzinho de uma seta que vai de um lado para outro, tá? Dos reagentes aos produtos. A presença de luz, dada por esse símbolo aqui também. A calor ou aquecimento, formação do precipitado, formação de gás ou então de reação em meio aquoso. Isso aqui é o básico para que a gente possa compreender uma reação química dos seus produtos, os seus reagentes e, no caso, o que move essa reação. Basicamente, a gente pode dividir as reações químicas em reações inorgânicas, que é o que a gente vai ver agora, e mais à frente a gente vai ver também a questão das reações orgânicas. Com relação às reações inorgânicas, a gente tem as reações de síntese ou adição, reação de decomposição ou análise, reação de simples troca ou uma reação chamada de dupla troca. O que é uma reação de síntese ou de adição? Ocorrem quando duas ou mais espécies reagem produzindo uma única substância mais complexa. Por exemplo, tá? A gente tem um exemplo aqui, o nome já está dizendo síntese, né? Ela está somando, adição, soma, ou seja, então ela estão se juntando para formar uma reação, né? No caso, uma substância maior, mais complexa. Então, por exemplo, aqui a gente tem um átomo de carbono com um átomo de oxigênio, olha o símbolozinho aqui, tá? Sendo aquecido, se transformando em CO2. O símbolozinho aqui quer dizer o quê? Que é gasoso, né? Que liberou. Então, você tem aqui duas substâncias, no caso aqui 2 átomos simples, transformando-se em uma outra substância totalmente diferente. Por isso que é uma reação química, porque os reagentes, eles alteraram, se transformando em outra substância. Bom, sequência aqui você tem semelhante, né? O enxofre mais o oxigênio produzindo o dióxido de enxofre, né? Também aqui via aquecimento. E aqui você tem, não agora átomos, mas sim moléculas, no caso o óxido de cálcio com a água, produzindo o hidróxido de cálcio. Então a gente pode notar que sempre ocorre uma soma, né? Substâncias mais simples, ou átomos no caso, se unindo para formar substâncias mais complexas. E a reação de síntese, ela é denominada síntese total, tá? Quando partimos apenas de substâncias simples, como nesse primeiro e no segundo exemplo anteriores, tá? Ou então a síntese parcial, quando entre os reagentes já houver, no mínimo, uma substância composta, né? No caso aqui, substância composta, que no caso são as moléculas. Então, nessa reação de síntese ou de adição, a gente também pode ter esses 2 tipos de reações. Agora, ao contrário da reação de síntese, né, aquela reação de adição, onde você tem a soma, você tem a reação de decomposição ou de análise, que seria como se fosse uma subtração. Então, nesse caso aqui, elas ocorrem quando uma substância se divide em 2 ou mais substâncias de estruturas mais simples. A gente tem aqui como exemplo o óxido de mercúrio, tá? Quando ele é aquecido, ele acaba se decompondo em mercúrio e, no gás, oxigênio. Você tem aqui também um óxido misto, quando ele é aquecido e também está na presença, isso aqui a gente vai ver que isso aqui é um catalisador, a gente também vai ver mais adiante, né? Que acontece o quê? Ele acaba se decompondo entre 2 substâncias mais simples.
tá? E também com a liberação de gás. Então, certas reações de análise ou decomposição recebem nomes especiais. Isso aqui é muito importante, muitas questões lá do Enem caem esses nomes específicos, então fiquem bem atentos, tá? Onde essa reação de decomposição ela pode ser chamada de pirólise. Piro quer dizer o quê? Fogo, tá? Esse aquecimento. Então, é decomposição pelo calor, tá? Na indústria é chamada também de calcinação. Então, a gente tem aqui um exemplo clássico, tá? Onde você tem o nitrato de cobre, que ele é um sólido azul, e quando ele é aquecido, né, submetido ao fogo ou a temperaturas bem mais extremas, ele acaba se decompondo, olha, aqui no óxido de cobre, tá? No gás nitrogênio, no óxido de nitrogênio e também no gás oxigênio. Então, pirólise é uma decomposição pelo calor, isso é muito utilizado nas indústrias, tá bom? Você tem a fotólise, olha o nomezinho aqui, fotólise, quer dizer o quê? Lise quer dizer quebra, fotólise então quer dizer a quebra pela luz, pela presença de luz. Então você tem a composição pela luz. Um exemplo aqui é a decomposição do peróxido de hidrogênio. Ele na presença da luz, ele se decompõe em água e no gás oxigênio. É por isso que os peróxidos, eles são armazenados em lugares mais escuros. Justamente por quê? Porque na presença de luz, eles acabam se decompondo. E também tem a eletrólise, tá? Que é a decomposição pela eletricidade. Um exemplo aqui é a própria eletrólise da água, onde você tem a água, quando ela é submetida a uma corrente, tá? Eletrólise é a eletricidade, ou seja, então você precisa de uma corrente elétrica para que essa reação, para que essa decomposição ela ocorra, e aqui ela está se decompondo no gás hidrogênio e também no gás oxigênio. Eletrólise, gente, também é um conteúdo que ele também é bastante abordado nas questões e a gente vai ver num assunto mais específico adiante. Então, é muito importante que não apenas entenda quais são os tipos de reação de decomposição de análise, mas também esses tipos específicos que muito caem nas questões. Bom, um outro tipo de reação é a reação de simples troca, tá? Elas ocorrem quando uma substância simples, ela reage com uma substância composta e desloca, tá? Ela troca desta última uma nova substância simples. A gente tem aqui, por exemplo, um cobre, tá? Aqui na ilustração a gente tem uma fita de cobre, que ela é imersa numa solução com nitrato de prata, tá? Aqui você tem a fita de cobre, você tem a solução. E o que que acontece? Com o passar do tempo, tá? Vai formando na solução, uma solução mais azulada de nitrato de cobre, que ela é mais azulada. E ó, tá vendo aqui o que que acontece? E vai liberando a prata, ou seja, vai ocorrendo uma troca, no qual entra o átomo de cobre e sai o átomo de prata. Mas o que que acontece? Nem sempre acontecem essas reações de simples troca. Então é importante também que a gente fique atento quando é que ocorrem essas reações. Como é que a gente pode prever essas reações? E para isso, a gente vai resgatar um pouquinho aquela questão, né, aquelas propriedades da tabela periódica, que a gente tem como saber quando ocorrem essas reações. Então, como saber se a reação de simples troca realmente irá ocorrer? Então, a gente observa que tem uma chamada fila de reatividade pros metais. A gente viu no slide anterior que o cobre ele consegue consegue deslocar o átomo de prata. Mas por quê? Porque quando a gente vai analisar aqui, ó, nessa fila de reatividade, o cobre ele está à frente da prata, então ele consegue deslocar. Então, para a gente poder ver se a reação acontece, prever se essa reação ela vai ocorrer ou não, é importante a gente estar atento aqui. Então, quais são os metais mais reativos? São os metais alcalinos, é aqueles lá da família 1, e os alcalinos terrosos da família 2. Depois vem os metais comuns, tá? Que são aqueles que ficam mais ao centro da tabela periódica, e posteriormente os chamados metais nobres, que é o cobre, o mercúrio, a prata e o ouro. Então, esses metais aqui que ficam mais à esquerda, tá? Normalmente eles deslocam esses metais que ficam mais à direita. Então, fazendo com que essa reação de simples troca ela ocorra. Então, você tem aqui a reatividade crescente. Quanto mais eletropositivo, ou seja, quanto maior a tendência que o átomo ele vai ter em perder elétrons, ele é mais reativo. Então, favorece mais a reação, no caso de simples troca. Bom, outro ponto é quando a relação da reatividade dos
ametais, tá? Aqueles elementos que ficam ali mais à direita da tabela periódica. Você tem aqui nessa fila de reatividade, você tem o flúor, oxigênio, cloro, bromo, tá? Enxofre, carbono. E o que acontece? Semelhante ao que acontece para os metais, aqueles que são mais reativos são aqueles que têm uma maior eletronegatividade. E os elementos que são mais eletronegativos, o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, eles deslocam os outros a metais. Então você tem essa ordem crescente de reatividade. Então, por isso também que gostaria de reforçar aqui a importância de se conhecer a tabela periódica e onde os elementos estão localizados, porque a partir dela a gente também consegue prever reações químicas. Já uma reação chamada de dupla troca, o próprio nome já está dizendo como é que essa reação acontece, tá? Elas ocorrem quando dois componentes reagem, permutando entre si dois elementos ou radicais e dando origem a dois novos compostos. Então, no exemplo aqui, o que a gente tem? A gente tem o cloreto de sódio reagindo com o nitrato de prata. Então, acontece uma troca. E olha interessante aqui, esse símbolozinho aqui quer dizer o quê? Que formou um sólido, formou um precipitado naquela solução. E aqui, no caso, o nitrato de sódio. Aqui também é uma reação que ela ocorre. No caso, você tem o sulfeto de ferro reagindo com o ácido clorídrico, tá? Você tem a formação do cloreto de ferro e a liberação, tá, do ácido sulfídrico. A própria reação de salificação, que a gente viu quando a gente estudou as funções orgânicas, que é a reação de neutralização, que é a reação ácido-base, é um exemplo de reação de dupla troca. Então, você tem aqui a reação clássica, que é o ácido clorídrico reagindo com o hidróxido de sódio, formando um sal, no caso o cloreto de sódio, e o H2O, que é a água. Então, essa reação dupla troca, né, dentre os exemplos de reação dupla troca, a gente tem essa reação chamada de reação de salificação, porque forma um sal, reação chamada também de reação de neutralização, reação ácido-base, no qual você tem essa dupla troca entre os compostos envolvidos. E para que a gente possa poder, vamos dizer assim, desenhar, possa explicar melhor essas reações químicas, é interessante que a gente saiba um conceito que é chamado estequiometria, ou seja, a gente vai ver a medida, né, a proporção na qual ocorrem essas reações químicas, a proporção na qual os elementos eles interagem entre si. Então, para a gente poder compreender isso, a gente tem que voltar lá em alguns conceitos que nós já vimos, no caso de massa atômica e massa molar, para a gente compreender cada elemento químico, o número de mols de uma reação, que é chamado número de Avogadro, que a gente também viu, que é a proporção da qual os elementos eles vão reagir entre si, que a gente vai ver, unidades e a notação científica. Gente, uma observação muito importante, sempre estejam atentos às unidades, tá? Nos cálculos estequiométricos, sempre estejam atentos às unidades e essa notação científica e como a forma com a qual eles estão representados. E a gente vai ver um conceitozinho aqui de chamado regra de 3. Eu vou trazer para vocês aqui um exemplo de regra de 3, porque a gente não viu nos nossos assuntos de química, tá? Então, a regra de 3, tá? Para a gente fazer uma revisão simples e a gente poder entrar de fato no assunto, é uma regra matemática, tá? De uso geral, que no caso você aplicando essa regra matemática que diz entre as grandezas proporcionais, a multiplicação em cruz, tá? Ou em x, chamado, dá origem a produtos iguais. Eu trouxe um exemplozinho do cotidiano, que é no caso, quando você vai preparar um bolo, tá? Quanto é que você precisa de um exemplo de açúcar? Se você for preparar um exemplo, 2 bolos, né? 2 bolos ou 2 quilos de bolo que seja, se você usa 300 gramas de açúcar, se você vai fazer 5, quanto é que você iria usar? Então, você usa essa chamada regra de 3, ou então multiplicação em cruz, né? Você faz aqui um pelo outro, tá? Você tem aqui o valor que você não sabe, tá? Então, você bota aqui 2 vezes esse valor que você não sabe, normalmente se atribui o x, tá? Que seria igual ao outro valor em cruz, 5 no caso vezes 300 vezes 5. Então você tem aqui essa continha e você percebe que tem essa proporção, que se você utiliza para fazer 2 bolos, 300 gramas de açúcar, se você for fazer 5, você vai ter que usar 750 gramas de açúcar. Essa é uma regra de 3 e que é o básico para resolver várias equações químicas, vários cálculos químicos que deve aparecer muito nas questões do Enem. E o que acontece? Tá, você já aprendeu que você tem que ver alguns conceitos, você tem que entender a regra de 3, só que acontece o seguinte,
os átomos, os elementos, as moléculas, eles reagem proporcionalmente. E para que a gente possa compreender a proporção na qual essas moléculas, esses átomos, eles reagem, a gente precisa aprender a fazer o quê? O balanceamento das equações químicas, tá? A gente precisa entender que os reagentes, eles transformam nos produtos. Então, nada se cria, tudo se transforma. Então, o que acontece? Para você poder fazer o balanceamento de uma reação química, você tem que acertar os coeficientes, tá? Que é aquele número que vem à frente do elemento químico, né, da molécula, ou balancear uma equação química que é igualar o número total de átomos de cada elemento no primeiro e no segundo membro de uma equação. Ou seja, a quantidade que vai ter de átomos nos reagentes deve ser a mesma quantidade de átomos que vai ter nos produtos, tá? Existem vários procedimentos para balançar uma equação química, porém o mais simples é o chamado método por tentativas, que segue as etapas abaixo, tá? Então, como é que funciona esse método de tentativas? Primeiro, tá? A gente tem que pensar, raciocinar, tá? Isso vai muito, gente, do seu bom senso, de você parar e prestar atenção como é que tem aquela reação química e como é que você vai ver que essa mesma quantidade que tem nos reagentes também deve ter lá nos produtos. Então, essa primeira etapa é você tem que raciocinar com o elemento ou espécie que aparece apenas uma vez no primeiro e no segundo membros da equação. Ou seja, então você vai olhar aquele produto que está mais isolado, aquele elemento que está mais isolado. Ele tem a mesma quantidade nos reagentes e também nos produtos. Segundo, preferir o elemento ou espécie que possua índices maiores. Por quê? Aqueles que possuem os coeficientes, os índices maiores, eles que vão dar, vamos dizer assim, a regra geral naquela equação química, no caso, no balanceamento. Terceira etapa, escolhido o elemento ou espécie, transpor seus índices de um membro para o outro, usando-os como coeficientes. Ou seja, isso aqui é parecido com aquelas fórmulas químicas que a gente vê. Então, você tem que ver o seguinte, que quando um elemento ele tem o seu coeficiente, provavelmente também o seu índice será o mesmo. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso com relação ao balanceamento químico. E, por último, prosseguir com os outros elementos ou espécies usando o mesmo raciocínio até o final do balanceamento. O nome desse método, gente, ele já avisa, é um método por tentativa. O que você tem que entender aqui é o seguinte, que os mesmos elementos, a mesma quantidade de elementos químicos que tem nos reagentes, deve conter também nos produtos. Então, quando você terminar de realizar o balanceamento, confira se as quantidades elas estão iguais, tá? E como exemplo, tá? Trouxe aqui um exemplozinho básico de um balanceamento aqui por tentativa. Então, vamos lá. Você tem uma reação aqui, tá? No qual você tem o carbonato de sódio reagindo com um ácido clorídrico. O que acontece? Olha que interessante. Olha aqui no caso o índice dele. Então, o sódio tem 2 átomos de sódio, nós temos o quê? 2 átomos de sódio, 1 átomo de carbono, 3 átomos de oxigênio, 1 de ácido clorídrico e 1 de cloro. Então, vamos lembrar o quê? Que a mesma quantidade que tem nos reagentes deve ter nos produtos. Então, se você tem 2 átomos de sódio aqui, lá nos produtos você também tem que conter 2 átomos de sódio. Então, você já coloca aqui, ó, o índice aqui, tá? Então, aqui aí a gente vai, ó, beleza, fez essa primeira parte para o átomo de sódio, que é aquele que está em maior quantidade, tá? Aí a gente vem aqui, ó, para um metal, no caso o cloro. Opa! Então, se aqui nos produtos tem 2 átomos de NaCl, então tem 2 átomos de cloro. Se tem 2 átomos de cloro aqui, aqui nos reagentes também vão haver 2 átomos de cloro. Então, ó, você colocou aqui 2HCl. E ao final, terminou de fazer isso aqui, aí a gente vai conferir. Tem 2 átomos de sódio aqui? Tem. Tem 2 aqui, né? 2 vezes 1, tem. Carbono, tem 1 aqui, tem outro aqui, tá? Oxigênio, tem 3 oxigênios aqui, vamos ver, ó, tem 1 aqui na molécula de água e tem 2 aqui na molécula de dióxido de carbono. Hidrogênio, tem 2 hidrogênios aqui, né? 1 vezes 2, onde não tem o índice, gente, subentende-se que é o 1, ok? 2 hidrogênio, 2 cloro e 2 cloro. Então, essa reação aqui, essa equação aqui, ela está balanceada, tá? Reforçando, tem a mesma quantidade de reagentes e a mesma quantidade de elementos nos produtos. Algumas reações, tá? Elas não conseguem ser feitas por tentativa, fica mais complicado, tá? O método de tentativa. Que algumas reações são chamadas reações de oxirredução. Essas reações também a gente vai ver melhor à frente, mas são reações no qual o quê?
A gente tem que seguir esse passo a passo porque fica muito mais fácil da gente conseguir fazer o balanceamento seguindo esse passo a passo para esse tipo de reação aqui, do que a gente fazer aquele método por tentativa. O que também não exclui que você faça por métodos de tentativa, tá? Então, primeiro passo, determinar os números de oxidação, que é o NOx, tá? Ou seja, é como se fosse aquela carga de valência de cada átomo, né? Segundo passo, determinar a variação de oxidação e da redução, ou seja, qual é a carga daquele elemento que mudou quando ele estava nos reagentes e quando ele estava nos produtos. Inversão dos valores da variação e quarto passo, determinação dos demais coeficientes pelo método da tentativa. Então, você vê que esse método aqui ele serve para facilitar o método de tentativa, mas ele não vai excluir. E como exemplo aqui, a gente tem o quê? A gente tem esse exemplo aqui dessa reação por oxirredução, quando você tem aqui, ó, um exemplo, o átomo de cloro. Quando um átomo ele está sozinho, tá? O número de oxidação dele é 0. Então, a gente vê aqui o cloro com 0, o carbono com 0, tá? E o que que acontece? Você tem o cloro ele variando de 0 para menos 1, tá? Então, a variação é 1. Você tem aqui, no caso, o carbono ele variando no NOx dele de 0 para mais 4. Então, ele variou de 4. Então, o que que você faz? Bom, se o cloro, o cloro ele variou de 1 e você tem 2 átomos de cloro, então o carbono, olha, você atribui ao carbono. E no caso aqui do cloro, tá? Você tem que no cloro, do carbono, você tem 4, então ele vai ser 4 ou 2. Por quê? Porque ele é proporcional. Então, tendo de posse disso aqui, a gente já consegue poder fazer o balanceamento. Então, o átomo de cloro vai dizer o quê? Que são 4 átomos de cloro, ou seja, 2 vezes 2 são 4 átomos de cloro. E no caso do carbono aqui, ó, ele colocou 1. Então, quando você vai analisar, fazer o método da tentativa, que a gente vai conferir os reagentes e os produtos, a gente consegue, ó, 4 átomos de cloro aqui nos reagentes, 4 átomos de cloro aqui nos produtos. 1 átomo de carbono, 1 átomo de carbono. 2 vezes 2, 4 átomos de hidrogênio, 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio, 2 átomos de oxigênio. Então, essa equação aqui, ela está balanceada. Até agora, a gente viu as reações que elas envolvem os elétrons, que são as reações químicas. Um outro tipo de reação são as reações nucleares, porque a gente deixa de envolver os elétrons e passa a envolver o núcleo dos átomos. E algumas partículas são muito importantes para que a gente possa estudar essas reações nucleares. Os elementos que normalmente eles fazem parte dessas reações nucleares são os elementos chamados radioativos. Por quê? Porque eles são relativamente instáveis e eles emitem algumas partículas. Vou dar um exemplo aqui de algumas partículas que elas envolvem nas reações nucleares. Lembrando, essas reações nucleares, elas são reações que envolvem muita energia e por isso também elas são muito usadas para a realização de energia, para conversão de energia nuclear em energia elétrica, para a geração de energia. Um exemplo aqui, a gente tem uma partícula chamada partícula alfa. A partícula alfa, ela é composta por 2 prótons e 2 nêutrons. Lembrando que isso aqui está vindo do núcleo. Quando a gente fala de reação nuclear, a gente está com foco no núcleo do elemento químico. Então, a gente tem, por exemplo, aqui um elemento radioativo, que ele é o urânio. Quando o urânio ele se decompõe, quando ele faz uma reação nuclear e ele elimina uma chamada partícula alfa, o que que vai acontecer? Ele vai eliminar 2 prótons e vai eliminar 2 nêutrons. Lembrando, você tem um número atômico do urânio, que é 92, ou seja, ele possui 92 prótons no seu núcleo. E o número de massa dele, no caso aqui, é 235, ou seja, é o somatório de prótons com nêutrons que estão presentes no núcleo. Então, quando ele elimina uma partícula chamada alfa, ele vai eliminar o quê? 4 unidades de massa, tá? Então, ele deixa de ter 235 e passa a ter 231. E ele deixa de ter 92 prótons no seu núcleo, né? Elimina 2 prótons e passa a ser 90. Ou seja, ele mudou, né? Se alterou, no caso, o número de prótons, que é o número atômico, ele deixou de ser um elemento químico e passou a ser outro elemento químico, tá? Isso aqui é o que acontece quando o elemento, ele elimina a partícula alfa. Uma outra partícula que é muito presente nas reações nucleares é a chamada partícula beta.
Mas quem é essa partícula beta? Eu gosto de reforçar aqui, gente, que quando a gente fala de reações nucleares, a gente está falando do núcleo. No núcleo, existem os prótons e os nêutrons. Então, o que acontece? A partícula beta, ela é uma partícula originária do nêutron. Porque com o tempo descobriu-se que o nêutron, na verdade, ele é composto por um próton, um elétron e um chamado neutrino. Então, por isso que o nêutron ele também ele tem essa carga neutra, né? Já que ele tem a carga positiva e a carga negativa presente nele. Além disso, ele tem esse neutrino. Então, o que acontece? A partícula beta, gente, é quando um nêutron ele se decompõe. Só que acontece o seguinte, quando ocorre essa decomposição do nêutron, o próton ele fica presente no núcleo, eliminando a partícula beta e esse neutrino. Então vamos lá, o que acontece? Pegando como exemplo esse elemento, se ele elimina uma partícula beta, tá? Que é composta pelo elétron e pelo neutrino, o que vai modificar? Com relação à massa, nenhuma, porque você deixou de ter um nêutron para ter um próton. Mas com relação à carga nuclear, você deixou de ter um nêutron para ter um próton. Então você aumenta o número de prótons, no caso você aumenta o número atômico e você então transforma em outro elemento. Então a gente vê aqui que não altera o número de massa, mas aumenta no caso aqui, o número atômico. Por quê? Porque no caso ocorre essa decomposição do nêutron. As propriedades interessantes, gente, das partículas que tem nas reações nucleares é o quê? A radiação alfa, tá? Quando você elimina uma partícula alfa, você elimina junto com ela essa radiação. Essa radiação, ela é composta, tá? A partícula alfa é composta por 2 prótons e 2 nêutrons. Então, ela tem massa, né? Tem essa massa de unidade 4. Então, ela acaba que ela é barrada, tá? Por qualquer película, por qualquer papel, qualquer folha. No caso aqui, você tem uma folha metálica com um tecido. Ou seja, a radiação alfa, ela é barrada, né? Por qualquer superfície. A radiação beta, que é composta no caso do elétron e do neutrino, ela já, como ela é menor, tem uma massa um pouco menor, ela já tem um poder de penetração maior. Então, para que ela seja barrada, precisa o quê? De ter uma placa metálica, uma madeira mais densa. Já a radiação gama, o que é essa radiação gama? É apenas energia, tá? Ela é eliminada também durante as reações nucleares, ela é um produto das reações nucleares, só que ela é apenas a energia que ela é liberada. E essa energia, ela é muito poderosa, ela não tem massa, né, já que é energia, e ela tem um poder de penetração muito grande. Então, por isso que para poder barrar, você precisa ter uma parede de concreto ou de chumbo. Então, esse aqui, gente, é o poder de penetração dos produtos que ocorrem nas reações nucleares. E é muito importante, gente, porque o que acontece? Os elementos radioativos, para que eles justamente não liberem essas radiações, eles precisam estar dentro de blocos de concreto ou de blocos de chumbo, porque essas radiações aqui, elas são muito prejudicial ao ser humano. É quando a gente pode ver exemplos que teve do desastre que teve em Chernobyl, de alguns vazamentos que teve, alguns casos que já teve desses materiais radioativos. E aqui, gente, para a gente encerrar essa aula aqui, é importante que vocês vejam algumas questões, tá? Eu estou trazendo alguns conceitos para você, mas é muito importante que vocês não se eximem de fazer questões relacionadas a esses conceitos. Que tem um conceito de tempo de meia-vida ou período de semidesintegração, que é chamado de P, que é o tempo necessário para desintegrar metade dos átomos radioativos existentes em uma dada amostra, tá? Então, o que acontece, gente? Esse chamado tempo de meia-vida, você tem um tanto de átomos, tá? E esses átomos, acontece com o tempo, eles vão se desintegrando, são esses átomos radioativos. A gente tem que lembrar que, um exemplo do carbono, o carbono é muito usado para datação, para poder prever a idade dos materiais arqueológicos. Por quê? Porque ele tem a espécie radioativa e com o passar do tempo ele vai se decompondo, se vai decaindo. Então o que acontece? Esse tempo de meia-vida é justamente o seguinte, ó. Tempo, um exemplo aqui, você passou de 0 para 10 minutos. Então, se o tempo de meia-vida é de 10 minutos, passou 10 minutos, ele cai pela metade. Mais 10, caiu pela metade e assim sucessivamente. Então, esse tempo de meia-vida, ele é muito usado para datação, tá? Exemplo do carbono 14 de artefatos arqueológicos. Então, aqui a gente encerra a nossa 6ª aula e eu aguardo vocês para a próxima aula.